Sejam bem-vindos, boa noite a todos, boa noite, Bills Mafia Brasil. Estamos de volta aqui para o nosso bate-papo pré-draft, passando por todas as posições, principalmente aquelas que a gente tem uma necessidade maior para compor o nosso elenco. E na nossa conversa de hoje, nós vamos falar sobre defensive tackles. Defensive tackles, uma posição que é uma carência da nossa defesa e que é uma situação engraçada, Leonardo, porque a gente contratou um reforço na Free Agents para descobrir um pouco depois que ele vai ficar fora as 6 primeiras semanas, né? Então é um buraco que está meio tapado, né? Então vamos olhar com carinho para a defensive tackle, porque pode ser, inclusive, a escolha da primeira rodada. E aí, o que, que você acha aí de defensive tackles, nível de necessidade, que momento do draft que pode vir o Brandon Beane a escolher um defensive tackle? Boa noite, galera do canal aí, do canal do Fernando. Falar de déficit teco o pessoal vai achar que eu tô maluco, né? Que eu não tenho nenhuma congruência nos meus comentários. A gente falou, quem está acompanhando a nossa série, quando a gente falou de running back, eu falei que o Trevor Henderson não podia passar da segunda. Aí fomos para safety. Eu falei que o top 3 não podia deixar de draftar o top 3. Aí fomos para wide receiver. Eu falei que o Golden e o Ibuka são impassáveis. Agora nós vamos para déficit técnico, eu vou falar que nós temos que escolher déficit técnico também. Então, quer dizer, o Bills está enrolado, porque ele só tem 3 picks, eu estou achando que ele tem que draftar todo mundo ali na primeira e na segunda. É uma classe muito boa, e a gente vai começar a falar aí dos prospectos aí. Fernando chegou aí. Boa noite, Fernando. Tá mudo. Tá mudo, Fernando? Fala, Rafa, fala, Léo, fala, galera aí do canal, né? Boa noite. Vamos lá, vamos participar dessa resenha Defensive Tackle hoje. O Léo falou, tem muita gente impassável aí, a gente vai acabar passando um impassável, né, cara? Não tem jeito, né? Parece que toda posição que a gente vai falar, não, essa posição aqui é prioridade, prioridade, tudo prioridade. Isso me assusta um pouco, porque nesses últimos anos a gente tem ido para o draft sem ter tanto buraco para tapar. E esse é um draft que não sei não, não sei não. Ano passado já foi um draft que a gente estava com bastante escolha e a conversa era, mas a gente não vai usar essas escolhas todas porque não tem lugar para tanta galera assim no elenco. E acabou que foram feitas 10 escolhas, 8 jogos, os 8 primeiros ficaram no elenco dos 53, e os 2 últimos, né, que foram o Deacon Hart e o Travis Clayton, estão lá no Practice Squad. Então, em E o tese, Hart não ficou, mas os por caras muito pouco, trouxeram um rookie, né, do Jets ele no ia lugar dele. Então, ficar. assim, ele ia ficar, né? Ele ia Então, ficar. é. Então, esse draft agora, a gente tem 10 escolhas. Eu não sei se vamos usar as 10, mas eu acho que pelo menos uns 8, mais 8 vagas assim no elenco, eu acho que vai ter sim. Boa noite, E Diogo. aí, Seja bem-vindo Fala, ao boa Diogão. programa. noite. E aí, galera? Fala, Diogo. Tranquilo? Beleza? Mas assim, gente, só em cima disso que o Rafa falou, sim, tem needs, mas eu acho que é mais a nossa cobrança aumentando do que propriamente o time tendo mais needs do que ele tinha no ano passado, sabe? Eu Sim. acho que talvez ano passado teve aquela coisa da saída, muita gente começou até a questionar se os Bills iam continuar competindo ou, né, se ia penar para ir para playoffs. Então, assim, eu sempre bati na tecla que ia continuar o time bem, brigando, do mesmo jeito que estava antes, mas teve muita gente, né, questionando e, e sei lá, tinha aquela need clara de wide receiver, né, e acabou sendo a nossa primeira escolha.
No safeties a gente também tinha, pô, saiu o Hyde, pô, então tinha. Eu acho que a need de safety do ano passado ela era muito maior do que ela é hoje. Porque hoje, mal e mal, a gente tem os starters do ano passado voltando, né? A gente tem os dois voltando. Tem o novato do ano passado de segunda rodada vindo para o segundo ano dele. Eu até acho que a galera tá. Eu tô achando, até assistindo a live de vocês do safety, acho que a galera tá subestimando demais o Bishop. Eu não vejo o Bishop mal ou do jeito que a maioria, sabe, tem visto os jogos dele, sabe? Eu acho que, inclusive, ele não deixou nada a desejar, foi melhor que o Hamlin, não deixou muito a desejar pro Rap, na minha opinião. Aquela bola do Worth lá que ficou com o Worth, cara, foi meio a meio. Se o juiz dá a interceptação ali, nós já tá até hoje falando, nossa, o Bishop voou do nada ali, interceptou aquela bola, ball hawk, Micah Hyde no auge. Né? Então eu acho que teve muita coisa boa do Bishop para a gente ter confiança nele no segundo ano. Então, assim, a need, ela tem uma need ali, sim, é bom tu reforçar o grupo de safety, mas não é aquela need que foi do ano passado. O defensive tackle, pô, tem essa need e tal, cara, mas o Deacon Jones ainda tá ali. Mal é mal, é o starter do ano passado, né? E assim eu vou vendo as needs dos Bills, sabe? Então eu acho que elas estão ali, mas eu ainda tô naquela de que tu tem que investir pesado no que tu acha que é need para um cara que tu sabe que vai resolver. Não adianta tu trazer um monte de gente meia boca que talvez vai, porque esses caras não vai tomar o lugar nem do Daquan Jones, nem do Rap, se bobear nem do Danny Jackson. Aí tem aquele questionamento se o coaching staff dos Bills, né? Ele pende muito para esse profissional já experiente, e muitas vezes sim, e muitas vezes era para tu colocar logo. Por exemplo, no passado, a gente vai lembrar do Ilan mal no final, mas, cara, o que o Rasul jogou, se tu tivesse jogado com o Ilan a temporada toda, muito provavelmente ia ser elas por elas. Muitos jogos foram o Ilan jogando no nível do Rasul. É que no último jogo foi péssimo, quando ele jogou no lugar do Benford, mas durante a temporada toda. Então, assim, sabe, os Bills podem investir mais nos novatos e eles tendem aí com o veterano, né? O Solomon podia ter jogado mais, não, mas ficou jogando com os veteranos ali e tal. Então, eu acho que isso pode pesar. Então, por isso eu ainda sou muito a favor de menos escolhas, sobe o máximo que tu puder, pega os caras que tu sabe que vai chegar e tu vai botar, sabe? Não sei se vocês concordam nesse ponto de vista aí. Não, a própria nossa classe, a DT Room, você vê que ela é uma. Olha, Ed Oliver e Deacon Jones é uma dupla respeitável de titulares, né? Tanto é que quem é fora do Bills nem tem isso como need do Bills. Quem não acompanha diariamente, não acompanha igual a gente diariamente, mas se você vê toda a sala de DTs do Bills, aí você tem o Ed Oliver, que é aquele cara que a gente esperava muito, né? Eu outro dia estava lembrando do draft dele. Naquela época, o Kenny Williams era o primeiro da board de todo mundo, né? Praticamente. E o Ed Oliver era o segundo talento do Sim, draft para muita gente. sim. Tanto é que quando, eu acho que foi Indianápolis, passou, não escolheu ele, o aluno do Bills, Ed Oliver. Você lembra? Na hora, assim, Ele caiu pro Bills na é, 10, né? A gente fala 10 é alto, ele caiu ali para nós, né? foi 9, né? Foi a 9, eu acho. 9 ou Então, assim, 10, mas né? é um cara que nunca se, né? Eu brinco que ele é igual um ecocardiograma, a temporada dele, né? Na temporada regular. No playoffs, nem ecocardiograma é. A gente queria que ele fosse ecocardiograma no playoff, mas nem no ecocardiograma ele é no playoff. E o Deacon Jones é um cara que estava fazendo uma temporada de All-Pro e teve aquela lesão e o cara mudou muito, até fisicamente. Parece que o Bills, mais uma vez, quem quis emagrecer, o Deacon Jones, ele está É, mais uma mudança de perfil dele aí. Aí, para rotação, a gente tem o Job, que está, igual o Rafa falou aí, está 6 meses fora, e o DeAndre Carter, que a gente considerou um reach, eu lembro, ano passado, e não parece que não, né? Vamos ver o segundo ano dele. que Aí não os dá outros para dois. menosprezar ele, né, Não, Léo? Tipo, eu acho que a gente às não, vezes comete esse erro. Por exemplo, assim, ó. Eu lembro que quando draftaram o Dorian Williams, muita gente, tipo o Bernard, não, ó, veio o Dorian Williams, vai ser titular, vai brigar, vai ser. E esqueceram que o Bernard tinha sido draftado também na terceira rodada um ano antes, né? Até foi duas escolhas abaixo né, mais cedo do que o Dorian.
Eu vejo nesse draft agora, muitas vezes achando também que vai vir um safety de terceira, quarta rodada e já vai jogar na frente do Bishop, sabe? Pode acontecer? Pode, mas é muito improvável. E na defensive tackle, aí que tá. O Carter, cara, ele é aquele cara que não tem o tamanhão do defensive tackle, que parece que finalmente os Bills estão decidindo ir por esse caminho de adicionar o bife ali, o defensive tackle, o nose tackle grandão. Mas por essa falta de tamanho, a gente pensa nele mais na função do Oliver, e aí a gente fala, ele não vai tomar a vaga do Oliver. Mas, cara, o Carter, por aquele perfil dele de capitão, de cara trabalhador, é o tipo cara que pode chegar e surpreender nessa pré-temporada, nesses treinos de off-season e começar a cavar um lugarzinho a mais na rotação para ele, sabe? Porque Milton Williams há teve dois seus anos momentos. atrás. Milton Williams 2 anos atrás não era ninguém, né? Pois é, né? E isso é a primeira off-season dele de fato ali como um profissional e não vindo do combine e tal. Então, assim, é um cara que daqui a pouco a gente vai ter muita expectativa no defensive tackle novato que vai vir, ou na primeira ou na segunda rodada, mas vai vir. E quem vai realmente jogar bem vai ser o Carter. Pode muito acontecer isso, sabe? Então é uma situação para a gente ficar de olho aí no grupo de defensive tackles. Flávio chegando aí. Boa Pessoal, noite, Flávio. Boa salve, noite. Eu Diogo. também nem consegui dar boa noite para vocês. Boa noite para todo mundo. Hoje é Defensive Tackle, o tema. Defensive tackle hoje. Vamos. É, É, meu favorito é Derek Harbour. Derek Aí, Para Carr. mim, esse cara vai ser. Tem tudo para ser tipo um quase. Aquele que jogava no Los Angeles Rams. Ué, Donald? Aaron Aaron Donald? Jones. Aaron Donald. Assim, o pouco que eu vi dele jogando, ele mostra aquele instinto, aquela coisa, aquela vontade que Donald tinha quando partia para cima do QB. Ainda tem alguma coisa para evoluir, mas eu acho que esse cara vai ser show. É engraçado. Eu já vi umas 3 vezes, umas 3 pessoas comparando. Engraçado que eu vou comentar em cima do que o Diogo falou. O Diogo caiu, mas depois eu falo isso para ele. Eu já vi uns três scouts já que compararam o Derek Harmon com o Deacon Jones. Eu já vi essa comparação 3 vezes. Derek Sim. Harmon saindo da faculdade, lembra o, o Deacon Jones. O Diogo Por falou, tá isso, vendo aqui, tá aqui. o Diogo caiu a Ligou o imagem, mas vídeo. não caiu o som. Ah. Caiu a imagem, mas não caiu o Isso, som. Tá beleza. isso, O som é o mais importante. Agora, isso. antes da gente entrar nos, nos prospectos, eu vou compartilhar aqui uma imagem. Por quê? Porque eu estou com um pressentimento que a gente vai entrar numa discussão de esse cara é mais one tech, esse cara é mais three tech, não sei o quê, não é isso que a gente precisa, é aquilo e tal. Então, só para a galera não ficar boiando, essa imagem aqui eu achei bem ilustrativa. O que é o one tech? O one tech geralmente é um defensive tackle mais pesadão, por necessidade. Por quê? Porque ele fica alinhado aqui entre o center e o guard, né? E geralmente é o defensive tackle que acaba recebendo o bloqueio duplo. Na maioria das vezes, o center e o guard ficam nesse one tech aqui, e o three tech ele se alinha aqui entre o guard e o tackle. Ele pode receber um bloqueio duplo? Lógico que pode. Mas na maioria das vezes, ele fica no mano a mano com esse guard aqui, porque o tackle está preocupado com o defensive end. O tackle abre para bloquear o defensive end, o center dobra com esse guard aqui no one tackle, e o three tackle acaba ficando aqui numa marcação mano a mano com o guard. Então é só uma questão de posicionamento, tá?
Então, geralmente, esse aqui é um defensive tackle mais pesadão, ele tem que ser mais forte, justamente que é para ele não ser arrastado para trás por esses dois aqui, pelo guard e pelo center. E o tree tackle, ele geralmente ele é mais explosivo, né? E como ele vê muito marcação mano a mano, ele acaba sendo mais o especialista em pass rush, porque ele tem as melhores oportunidades. Então era só isso que eu queria mostrar para vocês não ficarem boiando quando a gente fala, esse aqui é mais one tech, esse aqui é mais three tech. Há uma corrente de que o Buffalo não precisa do three tech, porque o Ed Oliver é o nosso three tech, a gente tem o Dwayne Carter, que a gente draftou no ano passado, que também é three tech, e a gente tem o Ogunjobi, que só vai estrear na semana 7, mas que também ele pode jogar de one tech, mas ele é mais para o perfil do tritech. Hoje no elenco a gente só tem o Deacon Jones, né, de one tech, e o Deacon Jones já está mais indo para o final de carreira. Então, Ô, pelo Rafa, menos a minha opinião é que a gente não, precisa mais de one tech. não tira a imagem, não, deixa eu falar baseado nela aí. Até o Fernando tocou num ponto assim rapidamente, vou só desenrolar mais aqui. É que o Bills, ele nunca foi morreu de amores na época da McDaniel pelo nose tackle, né? Ele pode olhar o histórico. O Lotulelei veio por um preço alto na free agent, e deram uma dieta pro cara, o cara saiu, emagreceu e tal. Veio aquele, como é que chama? Harrison Phillips, também não se vingou em Buffalo. Aí veio Puna Ford, que bem de Seattle, foi bem no Chargers, não vingou em Buffalo. O Deacon Jones, fizeram dieta no Deacon Jones. O Bean, o McDermott, nunca foram fãs de utilizar o Antec, aquele cara mais parrudo, como o João Paulo gosta de falar, de umbigo para fora. Só que Isso. é o seguinte, igual o Fernando tocou ali no ponto ali, é o seguinte, o Theo Bernard deu uma entrevista, eu estou vendo aqui as 11 visitas, 11 defensive tackles tiveram visitas no Bills, 11 prospectos, a maioria cara de mais de 315 libras. Boa parte aqui mais de 315 libras. Então, o que que o Bills está... Estou imaginando que o Bills quer essa temporada mudar um pouco o estilo dele. É fazer com que esse um tech aí, ó, libere, porque ele que faz, ele ocupa os dois gaps A, os dois gaps A são do lado do centro. Para ele Isso, não o só... Gap A, eu não sei se o meu cursor aparece aí para É, vocês. Gap A seria aqui, esquerda e direita aqui, isso. do center. Então, eles estão imaginando que nesse processo de draft, o Bills vai estar preocupado com esse um tech, justamente para liberar o Bernardo, que não tem muito tamanho, igual esse 54 aqui, que eu não sei quem é. Ou ele vai dropar, ou ele vai fazer um pass rush aqui, ou atacar o jogo corrido aqui. Para esse Mantec liberar esses gaps para ele, entendeu? Então, por isso que essa quantidade de entrevistas de caras mais pesados aqui, que a gente vai falar deles, porque eles estão imaginando uma mudança de perfil de draft pro Bills aí nessa off-season aí. Tu falou do Bernardo, eu vi uma entrevista do Rousseau, cara. Greg Rousseau falando qual a importância aí do nose tackle grande, né, do defensive tackle grande ali, para ocupar mais. Ele falou, é mais oportunidade de um contra um para a gente nas beiradas e tal, né, é mais liberdade para os linebackers, né, voarem, né, sobre a bola, como eles costumam falar lá nos Estados Unidos, né, então e aí eles têm trazido nas visitas, eles trouxeram também um veterano ali para visitar, né, recente, antes do Combine ali, do ex-Cardinals ali, que é um nose tackle desses do umbigo para fora, mais de 330 libras, né? E, e realmente parece que finalmente estão caminhando mais nesse sentido. A gente vê a defesa dos Bills e o McDermott sendo ele sendo, por incrível que pareça, mais inclinado a aceitar opiniões e mudar com relação à forma dele de pensar com a defesa do que a forma dele de ver o ataque, né? E realmente tá tentando jogar com mais mano a mano, tá tentando mudar o perfil.
E faz sentido, né, cara? Porque se a gente olha a maneira, a gente tinha defensive tackles pequenos e edges grandes. Quando você precisa da velocidade ali pela beirada para chegar no quarterback, às vezes não. É o cara mais grande, mais forte, para fechar o pocket, como eles gostam. Aí por dentro, os caras mais ágeis. Aí a gente tem linebackers pequenos e tem corners grandes. Aí falta aquela velocidade nos corners para correr no mano a mano e tal. Mas tacleiam que é uma beleza. São grandes, são físicos e tal. Aí, pô, você tem safeties que também não são de velocidade. Então, assim, você acaba com um defensive backfield, que vai lidar com aqueles caras velocidade, por exemplo, do Chiefs, que ama velocidade, Dolphins e tal. Você tem um defensive backfield com caras grandes e lentos, e aí você tem um front seven que lida com um power run game do Ravens da vida e tal. Você precisa de um tamanho, você não tem tamanho, você tem velocidade. Então, assim, tem o ponto forte de cada situação dessa, mas tem hora que falta, né? E quanto mais balanço tu tiver, melhor. Parece que os Bills estão tentando balancear mais isso, e esse draft vai dizer muito se realmente eles estão indo nesse caminho ou se é uma impressão que a gente está tendo e eles vão investir exatamente no que eles vêm fazendo até agora. Eu acredito que não, eu acredito que a gente vai ver um pouquinho dessa mudança aí. Isso quando eles não querem, né, Fernando? Mudar o biotipo do cara também, né? Que acontece muito no Bills, É, né? viu com a O Letonelê, beleza, o os defensive Letonelê era um tackles. bico para fora, ué. Sim, Quando sim, ele chegou. Na última temporada dele já tava fininho. sim. Já menos Tava já 300 um libras. Tree Technique. Tava É, um cara. Os highlights de treino dele era na velocidade lá, é. né? Pô, O próprio não Epeneza, era um. na época do draft do Epeneza, ele caiu porque eles consideravam que ele era tão parrudo que ele tinha que ele Uhum. ou era defensive tackle ou era edge. Aí agora ficou, né? Chegou no Bills, dieta nele, ele tá fininho, né? Mas aí não, Exatamente. não tem explosão, né? Não tem, né? Não, não é o jogo dele, né? Nunca foi. Bom, agora que a gente já falou Fez sobre as o necessidades, perfil. posicionamento, perfil, etc. Aqui a gente está com um cenário um pouco diferente do que a gente está acostumado a ver aqui nas nossas terças e quintas, né? Que é um cenário de que realmente podemos ter uma escolha na primeira rodada, na posição 30, e os jogadores que são mais falados para ser a escolha do Bills ali na 30 são Kenneth Grant, da Universidade de Michigan, o Derek Harmon, que é o predileto aí do Diogo, da Universidade de Oregon, e o Walter Nolan, da Universidade de Mississippi, né? Ou Miss. Desses três, vocês têm um predileto ou só o Diogo? Só o Diogo tem predileto. Eu tenho um predileto. Léo, tu Você tem tá- um predileto nesses três aí? você falou, o Graham você tirou fora, né? Fora do alcance, né? O Graham está previsto para ser uma Não foi esse das que você escolheu no golinho, primeiras. não, né? Não foi esse que você escolheu no golinho, não, né? Ele não pode Cara, falar. Ele não eu pode quero falar. só, eu só quero deixar de É antemão aqui que é o confidencial. seguinte: nenhum desses três aí que o Rafa mencionou estavam disponíveis para mim. Todos já tinham sido draftados, tá? Eu tenho Todos já. preferido, sim, o Rafa. Então vai, qual o seu favorito aí? Meu Enquanto favorito você é, fala aí o seu favorito, eu vou ver se eu consigo jogar um pouco das imagens dele aqui na tela. Mas vai lá. meu favorito é o Walter Nolan, de Ole Miss. Walter Estamos Nolan. juntos. Já, Walter já vou Nolan. deixar que estamos juntos nessa daí. Ele é um Mas já quero, perfil. mas já quero deixar junto uma pergunta para ti, Léo. Ele é Ah, o teu favorito pros Bills ou ele é o teu favorito desse grupo? Porque ele é o meu favorito desse grupo, mas não é meu favorito pros Bills. eu acho que ele é favorito do grupo e do Bills. É? Eu acho que Vamos ele tem lá, vamos eu lá. acho que ele tem aquele perfil atlético que o Bills busca. Não é um cara muito leve igual o Ed Oliver, né? Ele já tem ali suas 300 libras ali. É essa versatilidade e, ao mesmo tempo, ele é muito forte, cara. Então, eu acho que do jeito que os Bills gostam de usar nose tackle, que não são nose tackles puros, o próprio Daquan Jones, ele era ele era no 3-4 do Titans, ele jogava defensive end, né? Ele não era nem o nose dos caras. E isso que depois veio o Buffalo e diminuiu de tamanho, enfim. Dá para usar o Nolan como um nose tackle na necessidade ali, entendeu? Ele tem Não, força para jogar nessa posição. Até tamanho, se os caras quiserem fazer ele ganhar um pouquinho de peso, ele tem o shape, né? Para ele tá ali nas casas das 300 e poucas libras, mas ele tem um shape para jogar acima de 310 libras e dar conta do recado.
Então eu acho que é um cara que, até eu falei, para o Bills talvez eu não acho que seja o melhor fit do mundo por causa do Ed Oliver, mas até quando a gente vai passar também talentos muito bons nessa posição por causa do Ed Oliver, tá entendendo? O Ed Oliver ele tem esses altos e baixos, o McDermott elogiou muito ele recentemente de novo e tal, mas cara, até quando ele vai ser o cara, sabe, do teu grupo de defensive tackles, ou tu não vai te dar a chance de daqui a pouco ter um upgrade, sabe? E o Nolan pode ser esse cara. Então é um cara que, se ele tiver na escolha dos Bills, eu também teria bastante dificuldade de passar, porque para mim é um baita prospecto, uma baita chance de estar draftando uma estrela, sabe? Eu acho que ele tem esse perfil. Eu acho que ele é fit pro Bills, porque a gente comentou da mudança de perfil que o Bills pode estar buscando agora. Ele é o perfil do Bills antigo, eu acho. O Bills sempre, É, o Bills parece que é. quer jogar com dois three stack ali, Uhum, nas duas posições ali. E ele, sim, cara, ele tem 6'4", e ele se move igual um Ed, cara. Ele é sim. move-se muito Fluido, né? rápido pela altura, pelo É, tamanho dele, né? sim. É o seu também, Rafa? Ou não? Não, vocês Ah, vai gostam de discordar, sofrer. né? Vai discordar, né, É, Léo? Vai discordar. vocês gostam de sofrer, cara. Eu dei três opções para vocês para vir para Buffalo. Vocês escolheram justamente o cara que tem problema extracampo. Ou seja, aquele que não tem a menor chance é justamente o que vocês escolheram. Grave Pô, problema, Mas mas não qual que é tem? o problema extracampo do Walter não Nolan? sei, não sei. Não pegou o gato em cima da árvore da Foi vizinha falado dele. lá Pô. no Combine Mike Green, Walter Nolan e um outro cara que agora não estou lembrando, que tinha problema extracampo, mas ninguém quis especificar. Ô, Depois a gente Rafa, acabou descobrindo qual era o problema lá do Mike Green, vazou. O problema agora do Azé Bond vazou, mas o do Walter Nolan até agora não vazou. o background do Danny Brugler, que fala até quantas namoradas o cara teve, não falou nada Ah, de Walter Nolan. O Diogo já comentou aqui, ó, James Pierce, é isso mesmo. Walter Nolan, James Pierce É, o James Pierce. É. e o Mike Green. Foram os três malucos que na época lá do Combine, eles falaram, esses caras têm problema extracampo, pode cair no draft e tal. Agora, quem realmente está caindo, e eu não entendo por quê, é o meu predileto, é o Kenneth Grant. É o cara, é ele. Ele era aquele cara que todo mundo queria, todo mundo falava, mas esse não tem a menor chance de cair até a 30. Ele é muito bom. Ele vai sair lá na 15, na 20 e tal. E agora o pessoal começou a falar do Derek Harmon, começou a falar do Walter Nolan, e o Kenneth Grant agora está caindo nos bots. Tudo quanto é mock draft agora que eu vou fazer, o Kenneth Grant está lá disponível para mim na 30. E se isso acontecer, eu que não sou bobo nem nada, né? Eu não tenho culpa que os outros são otários, estão deixando ele cair para selecionar, sei lá, Tyrande, Coston Loveland, pessoal, o Pittsburgh vai selecionar o Jackson Dart, ótimo, seleciona quantos quarterbacks vocês quiserem. E aí o Kenneth Grant está caindo, e se cair, é maravilha. Para mim, o melhor dos três, o Kenneth Grant é a razão pela qual o tape do Mason Graham é tão bom. Porque o Mason Graham, ele tá no mano a mano toda hora, cara. É toda hora mano a mano. E o cara é considerado um monstro do futebol universitário. Se o cara é um monstro do futebol universitário, por que não dobravam ele? Por que eles dobravam o Grant? Já que Então, o Rafa, Mason Graham é um Tu monstro. respondeu no alinhamento ali já a tua pergunta, pô. o Pô, Grant é muito bom, Rafa. Se ele sair na 30, eu tô felizão. E, inclusive, se tiver lá Walter Nolan e tem essa chance, Harmon e Kenneth Grant, a gente vai ter a resposta daquela nossa questão. Se o Bills está mudando o perfil dele de deficit tackle ou não. Se eles forem para o Grant, mudaram o perfil. Se eles forem de Walter Nolan, Derek Harmon, é o perfil que sempre teve. vou discordar. Vou discordar. Vou discordar. Sabe por quê? Hoje está impossível. Ah, Concordamos Muda. tanto do Leading Não, the não, não, Charge olha que hoje ele só. veio querendo hoje, Léo. Muda Ah, o físico. Muda o físico. Muda o frame, mas não muda o estilo. Porque ele não é aquele cara pesadão
que só serve para parar jogo corrido e fechar gap contra jogo corrido. Ele é um baita de um criador de caos de quebrador de pocket. Ele tem técnica de pass rush. Ele corre atrás. Se o quarterback não fugir do pocket, ele engole o quarterback. Ele não é esse cara lentão. Ele tem movimentação lateral, ele é explosivo, Tem ele aquela, tem aquela tape dele correndo atrás do running back, não tem? Ele tem, vai atrás do running back? tem. Vou botar aqui então. Vou botar um pouco dele. Se bem que falta 5 minutos aqui, mas dá para a gente ver 2 minutos de Kenneth Grant aqui. Entendeu? Ele não é esse cara pesadão que É, seria mas o uma pass rush é o forte mudança dele, né? Né? Ele talvez é a fit mais correta para o nose tackle que os Bills tiveram até hoje. Starlot Lele menor, o Daquan Jones menor, o Harrison Phillips. O Harmon talvez é esse nose tackle para os Bills, um cara que tem uma parte de cima, né, os membros superiores muito fortes, ele faz o disengage ali, né, ele se solta dos bloqueadores com muita força e faz os tackles e é um nose estilo Bills, né? Eu gostaria mais da escolha do Grant do que a dele. Acho que tem esse tamanhão para ser trabalhado, pode virar um monstro ali, tá na hora. E eu acho que o Grant também é a fit melhor porque eu quero para os Bills e porque eu espero que os Bills estejam caminhando de botar mais esse tamanho ali, até mais mesmo do que o Nolan. Eu acho o Nolan o melhor jogador e eu acho o Harmon o cara mais parecido nesse sentido do que os Bills tiveram até hoje. E ele parece um pouco o Donald no físico, mas eu não acho que o jogo dele tenha muito de Aaron Donald, sabe? Eu acho que é mais de Daquan Jones mesmo, é mais de é nose tackle menor. o Harmon para mim talvez seja, talvez não, acho que ele é o melhor dos três, com certeza é o melhor dos três no pass rush. Agora, contra a corrida, o que eu vi dele sendo manipulado, dele sendo empurrado para o lado e abrindo As gap em pernas cima dele são dele. finas, você viu já o biotipo dele? Ele é grandão em cima, Quando, ele quando se ele livra bem, mas ataca, as pernas, o anchor dele, né? e esse é o problema. Ele Quando tem o ele Ah, biotipo do ataca, Jordan quando, Phillips, né? quando ele ataca, quando ele vai para o pass rush, ele é ótimo. Agora, quando ele tem que ancorar, ele não aguenta. E na NFL, e se você consegue ver isso no universitário, na NFL isso vai acontecer toda hora. Porque na NFL as linhas ofensivas são mais fortes ainda. Então, ele, para mim, é o que mais lembra o Daquan Jones, porque realmente é um cara que ele é um antec, mas ele é aquele antec que também cria caos, que também tem um pouco de pass rush e tal. Mas eu preferia um cara que fosse mais sólido contra o jogo corrido, um cara que ocupasse dois gaps, chamasse a marcação dupla, como o Kenneth Grant. Por isso que ele é o preferido para mim. Ô, Mas Rafa, falta 1 minuto, né? 1 minuto e 30, né? vamos fazer aquela pequena pausa, né? Já que Deixa eu só fechar aqui, só vai lá, fechar um então vai. negocinho aqui. Rapidinho. Os três, igual eu disse antes, os três são três descidas. Esses três caras são três descidas. O que eu acho diferente entre eles? O Grant entrega mais run defender do que pass rush. O Ramo entrega mais pass rush do que run defender. E o Walter Nolan é o que tem mais equilíbrio nos dois. É o que mais equilibra as duas coisas. Os três são três descidas. Os três fazem as duas coisas bem. Por isso que eu gostei mais do Walter Nolan. Pode ser. Eu acho o Grant mais equilibrado. Eu acho o Walter Nolan excelente contra o jogo corrido, muito fraquinho é exagero, mas não tão bom no pass rush. Eu prefiro o Grant. Mas aí é questão de gosto. Eu vou falar para você que qualquer um dos três que venha, eu acho que vai somar e vai ser um upgrade em relação ao Daquan Jones. Mas agora vamos fazer uma pausa. Se você está vendo no YouTube, vai ser tem um papinho, você não vai recado nem para quem vai ver no sentir. YouTube, tem um Vai ter um recadinho agora. recado agora para você que está vendo no YouTube. E quem está aqui ao vivo com a gente, é uma pausa de 10 minutos, né, para eu ir lá fazer meu chazinho para a garganta.
entendeu? E a gente volta já já. Bills Mafia, deixa seu like, se inscreve gratuitamente aqui no canal e me ajuda com a divulgação para que a gente possa alcançar cada vez mais toda a Bills Mafia BR, não só aqui no Brasil, mas por todo o mundo. Me siga nas redes sociais, no Twitter, @Fernando Chimude, muito conteúdo de Bills por lá. Na Twitch, FH1S Live com conteúdo de Madden. E no Instagram, segue o @blog dos Bills, um trabalho do Célio feito por lá, excelente, com todas as notícias sobre Bills em português, super atualizado, vale a pena. Além disso, você pode se tornar um colaborador do meu canal e dar todo o suporte necessário para que eu possa me dedicar cada vez mais a produzir conteúdo sobre Bills em português. Conto com você. Tenho 2 planos. Colaborador quarterback da franquia, assim como o Josh Allen, você pode ter um impacto de quarterback da franquia no canal. R$17 por mês. Uma live extra por semana interativa. Acesso ao vivo às lives de Breaking News. Acesso ao grupo de WhatsApp do canal, onde você tem um ótimo conteúdo sendo compartilhado pela comunidade por lá, além de novidades com o início dos jogos. R$17 por mês, QR Code está na tela, você pode fazer o Pix também pelo fernandochimude@hotmail.com. Ou, para quem pode colaborar com um pouco mais aí, o colaborador Hall da Fama, R$78 por mês, número da camisa do lendário Bruce Smith, o GOAT aí dos Bills. Benefícios exclusivos também, todos os benefícios do quarterback da franquia, escolha de pauta para lives e vídeos, um sorteio mensal de membros do canal. O mês passado foi um boné New Era do Buffalo Bills oficial. Além de novidades com o início dos jogos. O QR Code está na tela, você pode colaborar também através do Pix fernandochimude@hotmail.com. Pega seu comprovante, entre em contato comigo por uma das minhas redes sociais ou pelo próprio e-mail. Me manda lá seu comprovante, me manda seu número de telefone, eu te adiciono nos grupos de WhatsApp e você vai ser muito bem-vindo à comunidade do canal do Fernando Chimude. Muito obrigado a todos e Go Bills! Para você que acabou de ouvir o recado aí do Fernando no YouTube e ainda não deu a sua curtida, aproveita e dá a curtida agora. E compartilha com o seu amigo torcedor do Buffalo Bills e também com o seu amigo torcedor do Kansas City Chiefs. Aproveita, fala para ele que não precisa nem mandar proposta de troca no dia do draft, porque nós não estamos mais aceitando trocas com o Kansas City Chiefs. E para começar essa segunda parte, né, nós vamos começar a discutir agora os prospectos de defensive tackle do segundo dia de draft, né, aqueles que podem sair na segunda ou terceira rodada. Embora a gente não tenha escolha de terceira rodada, nós temos 2 escolhas de segunda e 2 escolhas de quarta, 3 escolhas de quinta, então a gente pode fazer um trade down na segunda rodada e adquirir uma escolha de terceira, ou então fazer um trade up da quarta e adquirir a escolha de terceira. Então vamos aí começar a falar sobre os prospectos de segunda e terceira rodada. Leonardo ou Fernando, vocês têm alguém em mente já, alguém que chama muita atenção ali para ser selecionado na segunda rodada, tanto na escolha 56 ou na escolha 62? Ô, Rafa, assim, o que eu penso que vai ser o dia do draft. Esses 3 que a gente falou, ou eles vão ter saído antes da nossa escolha, ou na nossa escolha, ou imediatamente depois. Então, acho que o Bills, se quiser esses 3, ou é dar trade-up, ou pegar na 30, né? Eles não vão chegar na segunda rodada, é na 56, pra gente? Eles não vão chegar lá, até lá. E aí, ao meu ver, começa a vir os deficit tackle mais específicos. Mais, ou o cara é mais pass rush, ou ele é mais de primeira e segunda descidas. Nesse perfil aí, eu trago aí um que o Fernando já escolheu ele, eu gosto demais. Teve até entrevista agora, uma das 30 entrevistas, que é o Tyreek Williams. Esse talvez seja o melhor run defender da classe, o Tyreek Williams. Só que ele não agrega muito no pass rush, né? A nota dele de pass rush até é bem baixa, inclusive. Mas é aquele cara que vai fechar 2 gaps ali na primeira e segunda descida e resolver o problema nosso do run defender. Deus quiser. E ele tem entrevista, 4 estrelas, vem de um programa bom, High State. É uma boa pedida aí para 56, se por acaso a gente não conseguir pegar um daqueles 3 na 30. Cara, indo acompanhando o Léo aí,
Tyreek Williams é um dos meus defensive tackles favoritos nesse draft. Eu não ficaria triste se os Bills escolherem ele com a 30, para ter uma ideia. Tá? Nose tackle, não vou nem dizer raiz, porque ele não é aquele nose tackle também, por mais que ele seja lá, tem suas 300 e tralalá libras. Cara, 234. ele joga loucaço, velho. Ele não é aquele cara paradão, pesadão, também aquela rocha só. Ele falta desenvolver um repertório de pass rush, mas ele é aquele cara que é muito forte e ele tá sempre criando um caos ali. Ele me lembra um pouco o Davondre Sweat, tá? De Texas e que foi pro Titans ano passado e que a gente passou, né? Ou enfim, não deixou cair para a segunda rodada e não subiu por ele. E se falava, ele é grandão, não vai. E o cara tá criando o caos lá pelo Titans. O Tyreek Williams, ele me lembra o Sweat, tá? Eu acho que ele tem potencial para ser three down, ele tem capacidade de ser um nose tackle que vai poder ficar em campo em terceira descida, que vai poder criar pass rush. Não é o jogo dele de cara, mas é um cara que, para mim, tu põe ele, tu drafta ele e ele é titular do teu time, no Bills, tá? Pode tirar o Daquan Jones, pode cortar o Daquan Jones. Daquan Jones, para mim, é um sério candidato a ser cortado nessa off-season, tá? Porque os Bills conseguem abrir um espacinho ali de cap cortando ele, né? Trazendo o nose tackle, podendo até dar double dip aí na posição e já tendo os defensive tackles que eles têm no grupo. Pode acontecer. E o Tyreek, cara, eu gosto muito dele. Acho que seria uma baita escolha na segunda rodada. Eu vou ser bem sincero. Eu sei que tem mais alguns nomes ali que são ventilados para sair na segunda rodada. Eu só gosto de dois. Um é o Tyreek Williams, que para mim é uma Que tem incógnita, tape melhor do que o Grant. não tem A mesmo. tape do Tyreek Williams é melhor do que a do Grant. Não tem. Eu faço o seguinte com você: você me mostra 5 snaps dele que ele consegue fazer pass rush. 5. Ela consegue. Na faculdade inteira. O Tyreek Williams é engraçado porque ele é basicamente um defensive tackle de jogo corrido, né? De primeiro e segundo down, mas o alinhamento dele não é A-gap. Se você for ver, a grande maioria dos snaps dele foram B-gap. Foi alinhado como three-tech. Ele alinha como three-tech, mas ele não é pass rusher. Ele é âncora. Então, eu não sou grande entendedor lá da defesa do High State, eu não sei se tinha alguma coisa a ver com o formato, se era 3-4 a defesa e ele alinhava mais para o lado, não era aquele nose tackle, por isso que ele alinhava ali no big gap, não sei. Mas isso aí me surpreendeu um pouco, porque se ele fosse draftado Buffalo, ele com certeza ia ser usado num alinhamento de A-gap, que ia ser um pouquinho diferente para ele. E Buffalo não tem o costume de draftar esses jogadores que só são bons contra o jogo corrido. Contra o pass rush não contribui praticamente nada. Não é muito o nosso perfil. Esse sim, vocês falaram, se selecionar o Grant é uma mudança de perfil. Eu acho que para mim a mudança de perfil é se draftar o Tyreek Williams ou o Alfred Collins, da Ah, Universidade de Texas, que é outro O Alfred jogador. Collins, aí ele é esse nose tackle tradicional Damian Esse, Harrison. Lembra do Damian? exato. É Eu Damian, era não Damian. gosto dele. Para mim, ele é uma versão muito piorada do Tyreek Williams, entendeu? Mas não. eu estou mencionando Não, ele mas aqui aí eu vou porque nós discordar. temos Tyreek que Williams. mencionar todos os jogadores de Texas. Então, está mencionado, mas eu não quero ele em Buffalo. Cara, eu acho que o Tyreek Williams, tu tá vendo ele pelo tamanho e não pelo jogo dele. Ele é muito mais. Ele tem mobilidade também de pés, enfim, ele
cria um caos, cara. Ele é tipo defensive tackle que eu acho que vira fan favorite, porque ele empurra o pocket, ele... E vamos lá, né? Ele tem 11,5 sacks na carreira e o Grant tem 6 sacks na carreira, só para deixar registrado aqui também. Mas o Alfred Collins, sim, esse é o nose tackle raiz, aquele lá que não, ele vai sentar a bunda dele ali no meio do campo e os caras vão ter que correr em volta dele, porque ali não vai passar, né? Tem seu valor esse tipo de jogador, eu gosto do Collins, obviamente tem algo, né, algo que os traíras vão falar que é só porque é um Longhorn, né? Mas não, é um bom jogador. Mas esse sim, esse mostra uma mudança mesmo. Tu botar um cara diferente que eles não têm ali, aquele nose raiz, né? O Tyreek não, cara. O Tyreek ele tem essa. Ele mostra uma explosão no jogo dele. Ele tem explosão, ele tem um primeiro passo explosivo. Ele é um cara de penetração e não simplesmente de controlar e se livrar de bloqueador para a direita e para a esquerda, fechar gap, sabe? Então, Então, sabe onde é que a gente vai discordar? A gente vai discordar, porque tudo que você está falando eu concordo. Tudo é. que você está falando eu concordo. Ele é atlético, ele tem explosão, ele tem agilidade. Sabe o que, que ele não tem? Técnica de pass rush. Ah, não, técnica, exato. Entendeu? Sabe Não tem. E como o que ele Grant também tenta, não tem. como que ele tenta fazer o pass rush? Ah, Empurrando o cara para trás. sim, ele é um Bull cara de O Rush. empurrar que, o pocket. Bull rush. o que na faculdade ele vai conseguir com uma certa frequência. Na NFL, ele não vai. Você Ele acha que se tem ele que ter, alinhar de frente com o John Feliciano, ele ele tem não que vai ter jogar o técnica. John Ele tem Feliciano técnica. em cima E eu fico do muito quarterback? ofendido de você ter comparado ele nisso com o Grant. O Grant tem técnica de pass rush. Não, não. O Grant tem as mãos violentas, tem o swing move, ele tem técnica de pass rush. É tão apurado quanto o Derek Harmon? Não, mas ele Isso aí tem. se aprende. O cara tem 21 anos. Entendeu? Exato. O Grant também tem, cara, 21 anos. Ele Sim, mas também o pode Grant evoluir. claro que pode. E o O Grant é que um eu estou dizendo monstrinho aqui mais é que atlético. tem um Que motivo o- pelo qual o Grant está cotado para sair na primeira rodada e o Tyreek Williams na segunda. Eles A oferecem capacidade atlética do Grant. a capacidade atlética é parecida, o peso é parecido, o empurrar o pocket para trás é parecido, o jogo corrido, os dois são bons contra o jogo corrido, conseguem fechar o gap. Agora, um consegue gerar mais pressão no pass rush, o outro não. Um, como o Léo Carneiro falou muito bem, é um three down defensive tackle que pode jogar os três down, o outro não. Entendeu? E O não Grant tem tem esse isso. potencial por ser um atleta melhor. Mas eu diria que hoje o Tyreek é um defensive tackle melhor e mais polido do que o Grant já. Só que o Grant tem esse E, potencial atlético que o pessoal olha e fala: nossa, ele vai ser absurdo se ele atingir, sabe? Mas é potencial, não é realidade na tape dele, tá, sabe? então Mas nós vamos enfim, é concordar em opinião, discordar. exato, Vamos exato. concordar Cada em discordar. um vê O dessa, né? outro, o outro defensive tackle que eu acho que vale uma escolha de segunda rodada, e não foi mencionado aqui, então vou jogar o nome para ver o que vocês acham dele, que é o tipo de defensive tackle que a gente adora draftar, é o TJ Sanders, da Faculdade de South Carolina. É um defensive tackle que deixa um pouco a desejar no jogo corrido, mas é muito bom pressionando, é mais para o formato do three-tech do que para o one-tech, né? E aí aliás, Eu acho que ele se eu, entrega. se eu não estou enganado, já vou passar a palavra para você Ah, falar, Léo. Se eu não estou enganado, a comparação dele com os profissionais foi justamente com o Ogunjobi. Compararam ele com o Ogunjobi. Então, você vê que é o estilo mesmo que a gente procura. Mas aí, fala aí, Léo. eu acho que ele é um dos caras que mais se aproxima daquela turma do three down dos de três descidas, né? Que ele entrega tanto o pass rush como o run defender.
E ele é um cara muito jovem, disse que ele era muito bom no basquete, o Bruno falou. Ele dividiu a atenção com o basquete até o final do high school dele. Então, um cara bem, tem teto para melhorar ainda. Eu gosto também bastante dele, Rafa. E aí eu já aproveito e trago outro. É bom assim agora, a gente. É um que é a versão do Walter Nolan piorada, que é o Darius Alexander, de Toledo. Ele também está cotado para segunda rodada. Ele é um cara muito run defender, só que ele vem de Toledo, né? Já tem uma idade, 25 anos quase. Então eu não pegaria ele na segunda rodada, não. Mas é um cara cotado aí para a segunda rodada. Eu também não me agradaria muito nenhum dos dois, para ser bem sincero, na segunda rodada. Eu acho o TJ Sanders muito redundante no que a gente já tem no Oliver, no Ogunjobi. Aqui tem um cara, tá muito engraçado, o Joshua Farmer. Ele é meio mais o mesmo também. Só que ele tá se vendendo. Ele diz ele que ele está em constante contato com Bills, Eagles e Chiefs. Joshua Farmer. Realmente tem a entrevista no Combine, mas ele tá vendendo esse peixe dele aí. Se Ele ele está acha que isso vai ajudar ele a ser selecionado na primeira rodada, ele está sonhando. Mas ó, vamos lá, só para antes da gente seguir para os prospectos que estão previstos sair na terceira rodada, o que ficou bem claro para mim, né, de acordo aqui, e isso aí eu acho que é algo que a gente vai concordar aqui, é que depois daqueles 3 prospectos aí que a gente comentou lá para a primeira rodada, o drop-off, né, a queda de nível é grande. A queda de nível é grande. Selecionar um jogador desse na segunda rodada não é tão interessante quanto selecionar um daqueles na primeira. E aí, de repente, se você for fazer uma análise de custo-benefício, né? Eu acho que de repente vale mais a pena pegar um desses prospectos de terceira, quarta rodada, que você vai gastar uma escolha aí menos importante. Você pode usar essas escolhas de segunda rodada para ir em outros prospectos mais promissores de outras posições, entendeu? E também para o caso do double dip, né? Também fica bem claro que é muito mais interessante você pegar um daqueles 3 na primeira rodada e aí fazer um double dip lá no finalzinho e deixar passar essa leva aí de prospectos aí, Collins, é, é, TJ Sanders, Tariq Williams, Dwayne Walker, etc., e pegar um mais para o finalzinho. Esses prospectos de segunda rodada realmente poucos vão me deixar assim animados. Ô, Não, Rafa, eu eu, sou eu, eu obrigado a discordo. discordar. Deixa eu discordar primeiro. Vai lá. Eu discordo no seguinte sentido. Tem um jogador dessa segunda rodada, e aí eu vou concordar com o Fernando, que eu guardaria na manga. Vamos supor que chega, por exemplo, o Golden e um desses 3 na 30. Pô, eu falo assim, vou pegar o Golden porque eu tenho o Tyreek na segunda. Eu acho que é o único prospecto que eu faria isso, Cara, né? sinceramente, eu gosto mais do Tyreek e eu acho que ele te entrega mais a curto prazo de tu botar e ele jogar e jogar num nível muito bom do que Harmon e do que o próprio Grant, que é um baita, o Grant é um baita extremamente atlético e tal, mas ele não é polido como o Tyreek Williams é hoje, não é? Ó, E o Tyreek Williams, cara, não vejo essa queda. Ele não me surpreenderia ele ser o defensive tackle que vai render mais desses 3 logo de cara. Os outros podem ter mais potencial, mas o Tyreek é muito pronto, cara. Ele é muito pronto, ele é muito pronto para chegar e virar fan favorite. quer dizer assim, Tá? Então, se eu saísse com essa dupla, Ebuka ou Golden ou Tyreek, eu estaria bem satisfeito com essa dupla, sem né? dúvida. Tá? Então, o Tyreek, o drop-off, eu não vejo esse drop-off para esses 3 ali a curto prazo. Né? Agora os 3 têm mais chance de se tornar estrelas do que o Tyreek. Praticamente o cara que tu pegar ele, o cara que tu receber já novato é praticamente o teto dele. Tá? Ele é um cara meio que ele é aquilo ali. Tá? Então é isso que limita mais ele do que esses outros 3 nomes ali.
Agora, Darius Alexander, TJ Sanders, aí beleza, os caras são free technique puramente, não são esses caras que te inspira tanta confiança. E o Collins é outro tipo de jogador, né? Aí vai daquela coisa de o quanto tu vai valorizar o nose tackle tradicional, né? Se tu precisa dar valor e acha que ele tem esse papel, dá para você draftar o Collins tranquilamente na segunda rodada, botar ele de nose tackle titular, ele vai fazer o papel dele ali, né? Ele tem força, tamanho para isso, ele é absurdo o tamanho do Collins, inclusive, né? Então teria seu papel, mas o Tyreek ele não deixa a desejar, no meu modo de ver, para nenhum dos três ali a curto prazo, só perdendo em termos de potencial, sinceramente. Ô, Rafa, então só me deixa uma questão para você, então. Ah, Então, a nossa 30 é um DT. A nossa não, escolha 30, professor. não é isso. Eu Não? só acho o seguinte: quais são as prioridades? Se a prioridade for DT, aí sim, tem que ser 30. Agora, se a prioridade for corner, aí você pode pegar o corner na 30, e aí quando chegar na segunda rodada, reza para o Tylee que está lá. Porque se não tiver, não tem mais ninguém ali que eu acho que vale a escolha 56 ou Ah, então 62. você tá concordando com Tá, a gente de guardar o Tyreek na manga? tá, mas eu não sei por que que vocês acham que o Talik com certeza vai estar lá na 56. Eu não sei Não de é onde vocês garantia tiraram isso, nenhuma. entendeu? Não é garantia, não. Não tem garantia nenhuma. Não, E mas é que tu aí, botou um por isso, abismo entre o Tyreek e o top 3 ali. Eu não, acho que não, não é mas esse abismo, mesmo que sabe? ele esteja na 56, ele não é do mesmo nível dos outros três. Eu acho que tem uma queda de Sim, nível. tem. Isso eu Agora, concordo. eu concordo que a queda de nível do Tyreek e do TJ Sanders é menor do que de Darius Alexander, que é um cara que o tape dele é muito interessante, mas ele já vai fazer 25 anos de idade e ele joga no Toledo, pô. Ô, Ó, Rafa, ó, o que eu quero dizer, Rafa, é o entendeu? seguinte: a classe de DT, ela te admite essa jogadinha com o Tyreek. Pô, chegou muita gente boa aqui na 30, vou tentar dar um trade-up. Eu já dei trade-up pro Chris Ford, por que eu não vou dar pro Tyreek? Vou deixar o Tyreek ali encostadinho e vou draftar outros caras na 30. Igual, por exemplo, a wide receiver. É inegociável. Chegou o Gold ali, o e-book, você pega na 30. Se não chegou o e-book Gold, você vai pegar lá na quarta rodada um Jalen Roy, você esquece da classe. A classe de O que DT, pode ela pegar, né, Léo? É de não estar nenhum dos três ali, os três já serem draftados, terem sido também pode draftados acontecer. antes da 30, e talvez tu ter que dar um overdraft no Tyreek na 30. E eu não seria contra, sinceramente, eu draftaria ele na 30 se eu achar que a minha principal need é defensive tackle, ou se eu não tiver um corner ali tão interessante, tem seu valor, né? Mas no fim das contas, o valor de tabela mesmo vai ser, vou descer um pouco, acumular piques e tal, que nem sempre dá para fazer também, vai depender lá do que vai acontecer na hora, né? Eu acho que esse draft do Bills vai ser muito assim. Qual trio que você prefere sair do draft, dessas três escolhas aí, né? Com qual Uhum. trio você prefere Não, sair? eu acho que a gente vai acabar chegando numa conclusão daqui a pouco, porque agora a gente vai começar a falar de defensive tackles de terceiro dia de draft. E qual é o problema que eu vejo aqui? O problema que eu vejo é o seguinte: você quer um one tech, certo? A gente chegou à conclusão que o Buffalo precisa de one tech, não precisa three tech. Então, na primeira rodada, você tem o Nolan e tem o Grant. Tá? E o Harmon pode colaborar ali e tal, mas é mais o Nolan e o Grant. Na segunda rodada, você tem o Tyreek, ok? Beleza. Da terceira rodada para baixo, o nível cai absurdamente, tá? E são poucas opções. Então você tem ali o Deone Walker que está com problema de lesão nas costas, não sei como é que está, se está melhor, se está pior, se dá para contar com ele ou não. Não sei se ele vai despencar no draft ou se ele ainda vai sair ali por volta da terceira rodada. Tem um cara de Você, Oregon, né? O cara de Oregon É o é Caldwell, Jamiri você tem Caldwell. o Caldwell. com entrevista no Combine. Cadê? Eu não estou nem achando o Caldwell aqui na minha lista, mas tem. Eu acho que ele está aqui Olha como aqui. defensive end, hein, no meu. Para quem gosta de competição, é um zero estrelas.
É igual o nosso quarterback. E você tem o Uhum. Jordan Phillips, da Universidade de Maryland. A gente vai falar um pouco mais com calma desses prospectos. Tem o Nazir Stackhouse, da Universidade de Georgia, que eu gosto, mas é mais lá para o finalzinho do draft. Entendeu? E a Raya Black de Iowa. Cai muito o nível, principalmente do One Tech. Do Three Tech, você tem Lott, o Léo Norman Lott. acabou de mencionar, o Farmer, você tem o Omar Norman Lott, você tem o Riley Mills, da Universidade de Nossa, Notre Dame. esse cara tem um tape legal, né? Tem. Entendeu? Então, tá. O OneTech você ainda tem o CJ West também, que é muito bom. CJ West e o garoto lá de Maryland são O dois Biggers bons não OneTech. encontrou com os Bills em algum lugar? O Zeke O, Biggers o Encontrou. Zeke É o de Georgia melhor. Biggers, Tech, né? Se eu fosse o defensive tackle, eu queria chamar Biggers, né? você tem o Ty Hamilton de Ohio State, também é um three-tech com um tape muito legal. Entendeu? Eu particularmente acho que se a necessidade for one tech, que é o que a gente acredita que é, né? Se o Brandon Beane chegou nessa conclusão também, o ideal seria pegar na primeira, na segunda ou na pior das hipóteses aí. Aí quando tu for pegar lá na terceira, quarta, se você for pegar um CJ West da vida na quarta rodada ou o Jordan Phillips lá de Maryland, aí já é mais uma aposta. Se você quer alguém para chegar e falar, ó, Deacon Jones, esse cara aqui vai jogar no seu lugar agora, tá? Tchau, benção, obrigado pelos serviços prestados, né? Esse é o seu último ano, sei lá, alguma coisa assim. Aí você tem que pegar um desses três aí que a gente já mencionou, que é o Grant, o Nolan ou o Tariq Williams. Para ser titular, para chegar e ser titular, é um desses três para mim. O Biggers, Fernando, o Biggers seria mais pro dia 3, né? É, Ele Isso. foi, Mas a gente encontrou, pode começar a falar sobre os prospectos de dia é, 3, já está na sim, hora. é, sim. ele encontrou com o Bills no Pro Day dele lá de Georgia Tech. O Uhum. engraçado é que ele tem a maior envergadura da classe, do NFL 321 Draft libras, 2025. né? Do draft 2025, ele tem a maior envergadura. E ele Bração longo. já rendeu para ele 4 bloqueios de field goals, Aí. o braço dele. E sabe que os Bills estão focados em special teams, né? Ah, Também. Então, e assim, cara, eu até em cima do que o Rafa falou, eu concordo bastante de que os caras que a gente pode esperar bastante impacto logo cedo são esses caras mais, né, de primeira e segunda rodada, obviamente, né? Acho que na maioria das posições a gente vai falar isso. Um Biggers. Vamos deixar para draftar mais para trás lá, se cair o Caldwell. Vamos deixar para draftar, pegar esses caras com tamanho ali. Tem o da Geórgia também, tem o de Tennessee, o Elijah Simons. Né? Pegar esses caras com mais de 330 libras aí, que vai sair lá na sexta, na sétima. Porque é o seguinte, o que eu preciso é que o cara realmente seja forte e fique ali, segure e ocupe um bloqueador na primeira descida, para a gente parar a primeira corrida, depois ele vai sair de campo, sabe? Às vezes os caras simplesmente deixam o defensive tackle para isso aí, né? E escolhem outras posições e falam, não, para essa função específica, já passou o que tinha mais valor, né? E eu vou pegar um cara desse, e às vezes um cara desse surpreende. Não que vá ser titular no lugar do Daquan Jones logo de cara, mas de repente na primeira descida a gente vê o cara lá em campo, porque os caras querem parar o jogo terrestre, quer botar aquele tamanhão. Tem até aquele cara, mas esse não tá nem para cotado, nem para ser draftado. Eu acho que tem o cara lá das 400 libras lá de Flórida, né? Põe aquele Esse não bebezão vai ali ser no meio da draftado. tua linha, Esse não vai põe ser o draftado. bebezão. Lembra quando a gente draftou o Michael Jasper? Muitos anos atrás, sexta rodada, guard e defensive tackle. Os caras nem sabiam nem onde jogar. Cara, mas assim, guardadas as proporções, né? Pega um cara desse que você. O Biggers, pô, um, uma envergadura absurda, mais de 320 libras, experiência jogando lá em Georgia Tech e tal. Ou o próprio da Georgia ali, né? O nose da Universidade de Georgia ali, qual que era? O Stackhouse, né?
Às vezes os caras deixam para draftar um cara desse e o cara tem um papel bem específico, mas tem, né? De ser esse cara das jogadas das descidas das corridas e boa, sai de campo e entra outro ali para ter um pass rush melhor, né? Tem um cara que eu gosto muito de Alabama, o Tim Smith. Também é final de draft. E você tem muita razão, Fernando, porque é o seguinte: você vai deixar de draftar ali na 30 um cornerback que vai jogar 100% dos seus snaps, ao invés de draftar tipo assim, um DT que vai te. Pô, o Ed É, mas Oliver, se quando, for um de, né, nose, né? Tipo, O Ed Oliver, quando joga muito, joga 70%, 60%, 70% de snaps, né? sim, e para e pensa, a gente tem lá Rousseau, a gente tem lá Epeneza, Solomon, aí tem o Reut, que o Reut, porque o Reut alinha aqui, alinha ali, alinha lá. Cara, ele vai ter que alinhar no lugar de alguém, né? Daqui a pouco vai alinhar defensive tackle também. Aí tem algum job, tem, quer dizer, tem um monte de gente para as descidas money ali, que é de terceira descida, que é a parada, o pass rush. Para pass rush, a gente tá cheio de peça ali para tentar botar. Até talvez drafta um edge, né? Então, quer dizer, para ter esse papel bem específico, em descidas, primeira descida, parou a corrida, sai do campo, deixa entrar o pass rush, cara, às vezes os caras vai num cara desse de tamanho aí, mais late round, sabe? Então, faltando aí 5 minutos para acabar a nossa conversa, vamos falar então um prospecto aí de final de draft que você gostaria de ver, entendeu? Digamos que não veio ninguém na primeira rodada, não veio ninguém na segunda, não veio ninguém na terceira, vai ser um prospecto lá no finalzinho do draft para entrar na rotação, para ocupar o buraco ali da suspensão do Ogunjobi até ele retornar. Qual que é o prospecto aí que é óbvio que não é um jogador completo, mas que tem potencial e que você gostaria de ver em Buffalo? Eu Ô, tinha. Léo, para tu falar, porque eu já falei meio que foi em cima, então só para liberar, eu vou lá na lista, eu clico lá no alinhar por peso, tá? E eu vou num deles, tá? E aí põe lá nose tackle e vamos O desenvolver bebê esse da cara. Flórida. Eu quero o bebê da Flórida na Alinho sétima por rodada. peso, né? Brincadeiras à parte, né? Pega um cara que eu vejo a tape ali, tem o peso, eu tenho essa tape de ter um âncora ali, vou, cara, é o Biggers, é o Stackhouse, tá? É o bebezão da Flórida. Cara, põe lá e vai fazer o seu papelzinho bem feito e acabou. Para mim é esse tipo de prospecto que eu gostaria de ver. Eles adicionar Capacete também, bife. né? Capacete. Esse Tim Smith, por exemplo, é de Alabama, né? É. Tem o Ken Jackson da Flórida também, não é o pesadão, o Ken Jackson da Flórida também. Ó, esse Presente. negócio do cara ser da Alabama conta mais contra do que a favor, tá? Brandon Bean nunca selecionou um jogador do Alabama. São faculdades grandes, né? Tem bons É, programas, né? Sim. você Mas pode procurar é, lá, Alabama, Ohio State e Michigan. Nenhuma das três tem o Brandon Bean selecionado. mas é isso, Rafa. Eu traria esses dois aí, Tim Smith e Ken Jackson de Flórida. Para Além mim do, é além do C- Biggers, né? CJ West, CJ West e o da Universidade de Indiana seria a minha preferência, que eu acho que ele não só vai contribuir contra o jogo corrido, mas ele também gera um caos ali, quebra o pocket, ajuda no pass rush, né? O único problema dele é que ele é baixinho, ele é 6'1", entendeu? Aí isso é que é o problema para mim. Por isso é que eu acho que ele vai cair pela altura, porque o tape dele é bom. E o Não, outro baixinho. seria, Não é sei se você baixinho. viu, Rafa, o Aeneas Peebles de Virginia Tech. É uma Não, das tapes mais esse, legais. É muito esse legal a tape é dele. legal pra caramba, mas ele é muito baixinho. Tem zero, né? Tem zero. É. Mas é um disruptor mesmo de pocket. Ele é muito, é uma bolinha de Não, boliche, né? e além de ser baixinho, ele é leve, entendeu? Não é a mesma coisa, o CJ West, ele é um pouco mais alto do que o Peebles, ele é bem mais pesado, é 316 libras. Então, bom, eu acho que é óbvio que para defensive tackle a gente ia
gastar mais tempo conversando sobre os melhores, porque é uma posição que a gente espera que venha alguém ali logo na primeira, segunda rodada, é a expectativa da torcida, né? E agora que está encerrando o nosso tempo, né? Temos aí 1 minuto e meio, mais ou menos. Eu vou abrir aí a palavra para vocês botarem um nome para a galera de um quarterback bom para vir no fim do draft para ser o reserva do Josh Allen e se despedir aí do pessoal. Bom, eu queria trazer o Kyle McCord, que é o novo Joe Burrow, mas ele já está crescendo na board. Eu e o Renan estão falando tanto dele que ele já está Olha crescendo só, nas boards já. avisa quando você for mandar uma dessa, que eu tava cheio de água na boca aqui, pô. Tu fala novo Joe Burrow do nada, assim. Virou. Ele já tá virando dia 2 já, não dá para nós não. Eu traria o Ryan Leonard. Ele é o Ele é meu o predileto também. cosplay do Josh Cosplay do Allen. Josh Allen, o wannabe do Josh Allen. Nossa, é a mesma coisa. Aí, para não ficar só nele, eu traria o Dylan Gabriel, que é um cara bom de. Porra, quantos quarterbacks tu acha que a gente vai manter no elenco, cara? Não, dentre as Ou um opções. ou outro. Pô. Um ou outro. É um baixinho que é bom de corrida também, porque esses caras que estão começando, De Oregon, né? o jogo corrido para eles é importante. E é legal ver o Dylan Gabriel, você vê muito bola dele pro Tess Johnson, bola longa. O cara não é fraco, não. Eu Então, traria tá esses bom. dois aí. Eu acho que já foi nome aberto. Sabe? Eu vou botar um que eu gostei, mas não sei se. Queen Ewers. Que news, nem. De jeito, eu tenho que lembrar que isso aqui vai para o YouTube. O recruta número 1 do país.